Exalc, que está nos assistindo. Boa tarde a todos. Sou Cibele Silva, diretora do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Ministério da Agricultura. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre as ações para a ampliação da conectividade rural. Aqui conosco temos a honra de contar com a presença da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, do Secretário Executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, do Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, Fernando Camargo, do Secretário Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, Cleber Soares, do Secretário de Telecomunicações interino, Arthur Coimbra, e do Secretário de Telecomunicações substituto, José Afonso. De forma virtual, saudamos o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Sérgio Souza, e o diretor da Exalc, USP, Durval Carvalho. Saudamos a todos que assistem a essa live nos acompanhando nas redes sociais. E dando início à live, para as boas-vindas, convidamos a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, Fábio, poder recebê-lo aqui no Ministério da Agricultura, você que tem sido aí um grande parceiro nosso, nesse momento tão importante em que a conectividade rural tem mostrado a que veio, né? E nesse momento de pandemia, o agro tem funcionado de maneira muito melhor, porque nós pudemos contar com essa ferramenta. Então, hoje nós temos aqui uma entrega importante, mas eu quero cumprimentar você e toda a sua equipe, já nominada, Vitor, Arthur, Zé Afonso, Berta, a minha equipe aqui, Fernando, Kleber e Cibele, cumprimentar o professor Durval, lá da nossa querida Exalc, né, cumprimentar também o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, meu querido amigo deputado Sérgio Souza, e todos que nos acompanham nessa live. Quer dar uma palavrinha de boas-vindas? Boa tarde a todos, cumprimentar a nossa anfitriã, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sempre um prazer estar ao lado da ministra Tereza, que faz um trabalho especial aqui para o nosso país, para o agro, e que tem ajudado muito o Brasil. Quero cumprimentar o deputado Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar, meu amigo, estivemos juntos em Rondonópolis na semana passada. Quero saudar também o Durval Dourado, diretor da Exalc, cumprimentar a Fernando, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, saudar toda a equipe da ministra, a Cibele, a Cleber Soares, a Vitor, Arthur, José Afonso, a Berta e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Como eu não vou conseguir ficar até o final da live, que eu tenho um compromisso no Planalto, estou até um pouquinho atrasado, eu gostaria de fazer aqui um breve resumo, né, do que nós estamos fazendo. Porque cada vez mais o Ministério das Comunicações e o Ministério da Agricultura, eles se tornam um só. É uma sinergia muito grande, porque nós vimos durante muito tempo o agro funcionar de forma pujante, sem tecnologia, ou com pouca tecnologia. E agora chegou o momento do Brasil, que já tem uma força muito grande no agronegócio, com a chegada do 5G, a gente vai conseguir mostrar realmente ao mundo o nosso poder, né, o poder do agro, o que nós estamos acompanhando na pandemia. O ano passado, que o Brasil teve uma queda do PIB menor do que praticamente todos os países da Europa, se não me engano todos, apenas atrás de Estados Unidos e China, devido ao agronegócio brasileiro, que o agro representa para o país. E se nós compararmos o resultado do ano passado, os números do ano passado com o desse ano, serão ainda maiores. Se a gente conseguir apenas imaginar a implementação do 5G, aí que nós teremos números ainda mais relevantes, né, em torno de estudos que falam que nós podemos crescer até 20% ao ano com agro. Uma lavoura que tem 5G, ao lado de uma lavoura que não tem 5G, ministro, em 5 anos,
a que tem 5G vai comprar outra, porque ela vai dobrar de tamanho. Então, nós temos a total noção da necessidade dessa implementação do 5G, que tem sido um trabalho muito grande. A ministra Tereza tem nos ajudado muito, e nós visitamos o modelo da Nokia na fazenda do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Rondonópolis, do IMA. Nós iremos também para da Ericsson, né? A da Nokia era com a TIM, a Ericsson é com a Claro, que vai ser agora no dia 31/5. Alguns deputados e senadores do agro participaram, né, da Nokia, estão convidados também para participar. O presidente está convidado, não sei se a gente vai conseguir encaixar na agenda dele. E que hoje nós estamos com um estudo, né, um plano conjunto do Ministério das Comunicações com o MAPA para universalizar a cobertura móvel da área rural, né, que nós precisamos levar essa conectividade, até porque, até anotei dados que são relevantes para que a gente tenha noção do deserto digital que ainda existe no agro, né? Apenas o 3G é presente em apenas 46% dos pequenos estabelecimentos e o 4G em 39%. A população rural, 29,8 milhões de pessoas, né? 30 milhões praticamente, e com a cobertura pretendida de 270 mil quilômetros quadrados. Então, esse projeto que foi feito, esse plano, né, que foi muito bem construído, elaborado, tem total apoio do governo, apoio nosso, apoio da ministra Tereza. Esperamos que utilizar os recursos do FUST, né, que tem um valor considerável no FUST, que uma parte está contingenciada, mas que eu acho que um trabalho nosso, junto com a economia, e a gente consegue ter essa liberação rápida, se não alocamos para o orçamento do ano que vem. Então, eu queria dizer que qualquer iniciativa que seja em relação à melhoria da conectividade do agro, toda a minha equipe está disponível e entende a necessidade. Nós viajamos para conhecer as empresas na Ásia e na Europa, praticamente todas elas, para não dizer praticamente todas as empresas, elas estão com o foco do 5G para o agronegócio, é o agro e mineração. E depois vem telemedicina, segurança, mas assim, o agro é a grande expectativa no Brasil, né, porque eles me mostraram exatamente o que eles esperam no Brasil. Então, eu acho que, independente das obrigações que nós colocamos no edital de abrangência do 5G standalone, nós iremos ter já uma decisão privada, né, das teles, das empresas, em abraçar o mais rápido possível o agronegócio. Então, essa sintonia é muito importante, esse trabalho em conjunto das comunicações com a ministra, que mostra que a gente está tendo um trabalho totalmente alinhado, porque a gente sabe da importância e do impacto que isso tem para o nosso país. Eu quero agradecer à ministra a presença. Vamos quebrar o protocolo, porque Vamos. Já que o ministro tem uma reunião, eu vou entregar a ele o estudo que foi feito pela Exalc, né, cenários e perspectivas da conectividade para o agro, e aqui mostra exatamente todos os pontos, né, que a área rural brasileira precisa de conexão. Então, eu quero te passar aqui as suas mãos, né, para que você veja com carinho isso, e isso aqui são as necessidades, né, do agro. Carinho já tem, vou só ver. É um estudo que ficou muito bem feito pela Exalc, né? Seus técnicos e os nossos aí já conhecem, mas com certeza nós vamos agora trabalhar juntos para que esses recursos existentes do FUST possam vir para nos ajudar aí. Para o que interessa. Para o que interessa, exatamente. Muito obrigado, viu, Ricardo? Ministra. Fábio? Você faz a apresentação. Mas eu te chamo de Ricardo por causa do ovo lá. É outro Faria. É outro Faria. Desculpe, de novo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Valeu. Obrigado. Boa reunião. Dando continuidade à live, nós faremos a apresentação do estudo cenários e perspectivas da conectividade rural para o agro e o anúncio das ações de ampliação da conectividade rural. Para isso, convidamos o nosso secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA, Cléber Soares,
e o secretário executivo do Ministério das Comunicações, doutor Vinícius. Muito obrigado, Sibeli. Muito boa tarde a todos. Rapidamente saudamos a nossa ministra Tereza Cristina, o nosso ministro Fábio Faria. Obrigado, Carlos. Saudar os nossos secretários aqui presentes, em nome do secretário Fernando Camargo, saudar a nossa equipe do Ministério da Agricultura, em nome do secretário executivo Vitor Mineiro, nosso grande parceiro, saudar a equipe do Ministério das Comunicações. Não poderia também deixar de saudar o nosso presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza, até porque, deputado, se esse estudo está aqui, se nesse momento nós estamos discutindo conectividade, inovação no campo, é porque o nosso parlamento, de forma destacada, a FPA tem uma contribuição muito forte. E também saudar o nosso grande parceiro, o professor Duval Dourado Neto, né, que de pronto atendeu um chamamento do Ministério da Agricultura e colocou a sua equipe para produzir esse estudo que tem dado base para a evolução da agricultura digital no Brasil. Em síntese, eu gostaria de trazer aqui a súmula, né, o sumário desse estudo, né, que trata-se de cenários e perspectivas para a conectividade no agronegócio brasileiro, até porque nós sabemos que, como bem disse nosso ministro Fábio Faria, nós temos um déficit em termos de conectividade no campo. Está passando. Um déficit em termos de conectividade no campo, seja ela em qualquer modelo, seja no modelo 4G, 3G e 2G. Para balizar esse estudo, os nossos amigos da Exalc fez uma análise com base em dados do próprio Ministério das Comunicações, com base em dados da Anatel, sobre a distribuição espacial da conectividade no campo brasileiro, em cima dos grandes territórios, ou melhor, do território agrícola brasileiro, destacando aqui, deixando de lado, o componente do território urbano, áreas de reserva ou de matas, onde não se há agropecuária. Em síntese, o panorama nos mostrou de que no Brasil nós temos, em média, algo em torno de 23% apenas, 23% apenas, de alguma cobertura de conectividade no campo, usando o modelo que nós chamamos LTE, seja 4G, seja 2G, ou mesmo 3G. E com base nesse cenário, nessa perspectiva, nós projetamos, em parceria com a Exalc, dois grandes cenários, numa lógica de nós ampliarmos a cobertura de conectividade no campo. Partindo do princípio que o Brasil tem, no seu território agrícola, apenas 23% de cobertura de conectividade, para nós dobrarmos essa cobertura, ou seja, chegarmos aí a um patamar de ordem de 48% a 50% de cobertura ou de iluminação de conectividade no campo, são necessários nós colocarmos antenas e ou torres na ordem de 4.400 torres. Para o segundo cenário projetado, que é o cenário para ampliarmos a cobertura da situação atual, mais um adicional de 4.400, e termos aí ao alcance de algo em torno de 80% a 90% de cobertura de sinal no modelo 4, 3 ou 2G no campo, são necessários exatamente 15.182 antenas. Bom, isso nos mostra o desafio que nós temos em termos de inovação da agricultura digital em ampliar e promover um novo paradigma no campo por meio da conectividade. Com base nesses dois cenários, traçamos também o panorama do horizonte de tempo, onde nós temos aqui a situação do Brasil hoje que eu me refiro até o ano 2020, secretários, onde o Brasil tem 23% de cobertura, numa projeção, utilizando aqui a nossa capacidade média de instalação de torres e antenas no Brasil, no horizonte de 2 anos nós conseguimos dobrar a conectividade no campo, e no horizonte de 4 anos nós chegamos aí a termos próximo de 90% de cobertura de conectividade no território agrícola brasileiro. Mas o estudo não para por aí. Não para por aí pelo fato de que, além de nós termos a ampliação e a base de onde estão os grandes gargalos, os grandes desafios em termos de conectividade, nós traçamos também os impactos projetados para os dois cenários. No primeiro cenário, ministra, se nós conseguirmos promover uma cobertura de 25% a mais de conectividade no campo, isso gerará um impacto absoluto, principalmente na zona agropecuária brasileira da região centro-sul, que são zonas naturalmente, ou regiões naturalmente mais tecnificadas, e um impacto relativo maior na região nordeste e norte do Brasil. Para os senhores terem ideia da importância da conectividade no campo,
ministros, secretários e colegas, com o primeiro cenário, em um Brasil tendo de forma dedicada, secretário Vitor, cerca de 4.400 torres, isso promove um impacto sobre o valor bruto da produção agropecuária brasileira da ordem de 4,5%. Ora, nossos colegas, né, da Secretaria de Política Agrícola projetou o valor bruto do agronegócio brasileiro para 2021 da ordem de 0,57 trilhões de reais. Isso significa, secretário Arthur, que nós daríamos um adicional, né, só de impacto do agronegócio brasileiro pela conectividade de próximo de 47 bilhões de reais. E não para por aí. Não para por aí porque, no segundo cenário, no horizonte de tempo aí, próximo de 4 anos, se nós tivermos uma cobertura de aproximadamente 80% de conectividade no agronegócio brasileiro, ministra, pela infraestrutura de conectividade é possível chegarmos próximo de 10% de impacto ao valor bruto do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando aí em cifras, Vitor, de cerca de 102 bilhões de reais só pelo provimento de conectividade. E o que a conectividade impactará no agronegócio brasileiro, que já não é pequeno, em termos de produtividade, produção, emprego, renda, riqueza e, consequentemente, qualidade de vida, não só do campo, como também da sociedade brasileira como um todo. Em termos de estratégia, nós estamos em parceria afinada, ministra, com o Ministério das Comunicações, olhando não só para a perspectiva de infraestrutura, como conectividade, provendo soluções convergentes, não só de banda larga, 5G e até modelos satelitais de fibras, mas também desenvolvendo aí novas ferramentas baseadas em dados, seja usando inteligência artificial, computação quântica, computação em nuvem, e inclusive já modelando novas estratégias de negócio. E aqui, se me permitem, um exemplo clássico de novos modelos de negócio são os exemplos de plataformas e marketplace. E no dia 25, na próxima semana, a nossa ministra e nosso secretário Fernando Camargo estarão anunciando e lançando ao público do agronegócio, a sociedade como um todo, o Observatório Nacional da Agropecuária, que é exatamente uma lógica, Vitor, e um modelo de marketplace, onde nós estamos formulando e disponibilizando painéis estratégicos para o nosso agronegócio. Quiçá as aplicações de agricultura de precisão, de computação holográfica, dentre outras e outras aplicações. Em termos de parceria, nós estamos avançando rápido, graças à parceria e forte com o Ministério das Comunicações, mas nós temos também uma parceria em 3 camadas de cooperação técnica já estabelecida com outros ministérios, como é o caso do Ministério de Ciência e Tecnologia, com agências importantes como a Agência Espacial Brasileira, com a BDI, com o CPQD, com a RNP, e também de mãos dadas com o MCTI e com o Ministério das Comunicações, estamos aí liderando a nossa Câmara Interministerial do Agro, Câmara 4.0, onde há uma comissão dedicada à temática de conectividade no campo. Além de parceiros diretos, o próprio MICOM, que é um parceiro direto nosso aí, onde o Ministério da Agricultura participa nas discussões com a MICOM, nas temáticas de respeito ao FUST, assim como discussões que abrimos, graças à parceria, ministra, do Ministério das Comunicações com a Anatel. Nós estamos em plena discussão com a Anatel, subsidiando e ajudando a Anatel no que diz respeito ao edital 5G no escopo do campo, e a nossa Anater, que está entrando aí com todo o apoio de assistência técnica e extensão rural, utilizando o modelo de ATE digital para o agronegócio brasileiro. Em síntese, nós temos a clareza de que esse estudo baliza não só olharmos para a deficiência, digamos assim, de conectividade no campo, para nós avançarmos, mas também nos deu uma noção muito clara de quais são os modelos de atendimento de conectividade, seja para o pequeno, seja para o médio e para o grande produtor rural, seja pelo modelo satélite, modelo torre, ou mesmo modelo fibra. E para não ser exaustivo, vou trazer apenas um exemplo, que é fruto da iniciativa da parceria do Ministério das Comunicações com o Ministério da Agricultura, ministra, e que teve como base o uso desse relatório, desse estudo, que são as ações de infraestrutura de conectividade utilizando modelo satelital, o que nós estamos chamando aqui de assentamentos conectados. Nós fizemos um piloto pequeno, mas em termos da abrangência do território brasileiro, mais grande em termos de ação. Estamos com um piloto aí instalado, projetado para 156 localidades ou assentamentos rurais, no Brasil. Já estamos com, até o dia de ontem, 21 campos ou localidades ou assentamentos instalados. Essas localidades estão concentradas... 51, desculpa, 51.
estão concentrados na região nordeste e norte do Brasil, exatamente pelo fato de onde tem um maior volume de assentamentos, maior deficiência em termos de tecnologia no nosso agronegócio, e é uma das grandes prioridades da nossa ministra, Tereza Cristina. Em síntese, senhores e senhora ministra, agradeço a atenção e reforço em dizer que o agronegócio, né, por meio da conectividade, por meio da transformação digital, está diante de um novo paradigma. Obrigado, Cibele, obrigado a todos. Muito obrigada, Kleber. Para complemento das considerações sobre esse importante estudo, por favor, o secretário de Economia. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa ministra, que já tem sido uma parceira aí do setor de tecnologia, de um modo geral, né, ministra? Isso é muito bom. Quero cumprimentar também aqui o Fernando, o Kleber, parabenizar pela apresentação, os meus colegas Arthur, José Afonso e Berta. Dizer que falar da importância da conectividade no agro é quase que chover no molhado já, né, ministra? A gente já é algo que já está vamos dizer assim, no nosso espírito falar de conectividade e falar do campo, falar do agro no Brasil, né? O agro, ele está na nossa política pública do 5G. Se vocês olharem a portaria que está dimensionando todo o edital da Anatel, você vai ver lá que o agro está constando como prioridade para o edital do 5G. Então, hoje nós temos, aliás, eu esqueci de cumprimentar o Sérgio Souza, nosso deputado, dizer que é fundamental a participação da frente, né? Nós tivemos recentemente a aprovação da lei do FUSH, né? Temos que agradecer aí a Frente Parlamentar da Agropecuária pelo apoio. Sem vocês, a gente certamente não teria tido essa vitória. Então, Sérgio, muito obrigado e espero continuar contando com vocês e colocar o Ministério também à disposição. E cumprimentar também o Durval, né? E parabenizar pelo estudo. A gente já vinha trabalhando lá desde o MCTI nesse estudo. E quero dar os parabéns aí. Eu acho que a gente tem um grande desafio, Durval, já está colocando aqui uma pitada, é manter esse estudo atualizado, ministro, porque o mercado também vai andando e a gente não pode chegar lá e ter estrutura, né? Então a gente tem que realmente encontrar mecanismos de manter esse estudo atualizado aí, mas eu tenho certeza que isso para a Exalc é fichinha. Então, falando um pouco, ministra, e muito rapidamente, sobre quais instrumentos que nós temos aqui de parceria e que podem ajudar nesse programa de conectividade e de inovação no campo, né? O primeiro é o próprio edital do 5G, como nós já falamos, onde nós estabelecemos, ministro, uma série de obrigações, entre elas, colocar o 5G no modelo standalone, que foi o que a senhora conheceu lá, que é o 5G de verdade, né? É o 5G que vai permitir a transformação, né, dos nossos modelos de produção, vai permitir uma revolução industrial, vai permitir a mudança no uso da tecnologia. Então, nós temos o 5G, quero anunciar aqui já alguns pilotos do 5G standalone, que o nosso ministro tem intenção de colocar, mesmo antes já do prazo do edital. E aqui, eu vou tomar a liberdade de ler aqui os locais, seria no PADEF, aqui no Distrito Federal, Londrina, Uberaba, Ponta Porã, Rio Verde, Petrolina e Bebedouro, em São Paulo. Então, esses são os locais, ministra, que a gente quer desenvolver aquele projeto de 5G standalone, conforme o nosso ministro Fábio já tinha conversado com a senhora. Então, o 5G, ele traz, o nosso edital, ele traz o próprio 5G, mas ele também traz o 4G e uma série de outras infraestruturas como compromisso de investimento. E isso vai nos ajudar bastante, né? Então, a gente vai colocar agora infraestrutura de 4G em localidades com mais de 600 habitantes, essa é a prioridade, mas a Anatel também está contemplando localidades com menos de 600 habitantes, então isso certamente já pega o agro, né, porque a gente sabe que boa parte dessas vilas, né, dessas comunidades, elas vivem da agricultura ali familiar, então a gente sabe que essas regiões serão fortemente impactadas com essas obrigações. A outra são as rodovias federais, né? Sabemos que hoje o principal modal de escoamento da nossa produção ainda são as estradas, né? E tendo conectividade em estradas, a gente vai viabilizar, e aqui eu não estou exagerando, Fernando, a gente vai viabilizar daqui a pouco caminhões autônomos. Né? O mundo deve começar, os veículos autônomos vão começar pelos caminhões, né? Então, a gente está colocando em 6 rodovias federais, ministra, serão milhares de quilômetros de rodovias conectados, fibra ótica nos municípios onde ainda não tem, né? E também, assim, 4G em locais onde ainda não está disponível. Fora isso, nós temos o GESAC, que, conforme
o Kleber já falou, é o nosso programa Wi-Fi Brasil. Esse programa já vai disponibilizar aqui infraestrutura de conectividade via satélite para 156 comunidades, e aí a gente tem um viés aí também de agricultura familiar, que vai, na minha opinião, gerar um poder transformacional desse pessoal. Queria falar aqui também do FUST, né, como eu já falei, sem a sua força, ministro, ali, sem a força da frente parlamentar, do nosso ministro, todo mundo junto, nós não teríamos aprovado esse projeto. E eu falo isso porque a gente viu a dificuldade ali nos últimos momentos, né? Então, graças a Deus, isso deu certo. E nós estamos agora nos estruturando para termos um conselho gestor, que vai ter a participação aqui do Ministério da Agricultura. E nesse fundo, nós vamos ter 3 modalidades de aplicação dos recursos. Então, a gente tem a modalidade de recursos reembolsáveis, ou seja, linhas de crédito, que serão oferecidas com os recursos do FUST. Isso a gente já está trabalhando para ainda esse ano, a gente já tem disponibilizado linhas de crédito, aí através do BNDES, através de outros agentes financeiros que nós podemos credenciar no Conselho. Recursos não reembolsáveis, e aí sim, aquilo que a gente mais quer colocar, né, ministra, que são aqueles investimentos a fundo perdido, onde nós, como governo, acreditando no potencial do agro, vamos colocar recursos lá diretamente. E, por fim, o fundo de garantia. Muitas vezes você tem produtores, você tem provedores que querem fornecer serviço de conectividade para o campo, mas não conseguem tomar empréstimo porque não tem bens em garantia. Então, nós vamos usar o FUST como garantia para esses modelos de empréstimo aí no futuro. E, por último, ministra, eu queria falar sobre o decreto de antenas. Sem antenas, sem torres, não tem 5G, não tem nem 4G, ministro. Né? E eu queria aqui, através do deputado Sérgio Souza, fazer um apelo aos municípios que nos assistem. Né? Nós precisamos de vocês para editar as regulamentações locais sobre instalação de antenas. Nós fizemos a nossa parte aqui, ministro. Temos uma lei geral de antenas, temos um decreto que regulamenta essa lei, até tem uma lei que está trazendo, em termos legais, aquilo que a gente colocou no nosso decreto, e deve estar andando rápido no Congresso, conto com o apoio também da frente parlamentar, isso vai dar mais segurança jurídica, e a gente também precisa que os municípios nos ajudem com a instalação das infraestruturas. Temos tido muita dificuldade, ministros, as operadoras às vezes chegam no município e falam, olha, quero instalar aqui uma torre de 4G, vai beneficiar tantos quilômetros quadrados aqui, e o município às vezes impõe algumas dificuldades. Então, às vezes, o município talvez não esteja percebendo o potencial de ganho que aquela estrutura vai trazer ali para a população. Então, contamos aqui com o apoio da frente e de todos que nos assistem aí para que a gente possa destravar a instalação dessa infraestrutura aí por todo o Brasil. E, mais uma vez, ministra, nos colocar à disposição aqui da senhora, da sua equipe, somos já grandes parceiros, e dizer que nosso compromisso é ir até o fim, dizer que nós estamos muito felizes e esperançosos de que tudo isso vai acontecer no curto prazo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. É muito bom ver que estamos lançando o estudo, mas já temos muitas ações em curso e com essa parceria a gente vai ainda mais longe. E para pontuar a contribuição do nosso grande parceiro, por meio da Exalc USP, eu convido a palavra o senhor Durval Dourado. Durval, seu microfone, por favor. Agradeço ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo convite e aproveito a oportunidade para cumprimentar a excelentíssima ministra Tereza Cristina, o excelentíssimo ministro Fábio Faria, o doutor Arthur Coimbra de Oliveira, o deputado federal Sérgio Souza e também os meus colegas doutor Fernando Camargo e doutor Kleber Soares, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades e profissionais do agronegócio presentes. Agradeço também à Universidade de São Paulo por ter disponibilizado os supercomputadores Euler e Águia para viabilizar esse estudo, né, análise da conectividade no meio rural, juntamente aí com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bem,
O acesso à conexão de internet banda larga abre diversas possibilidades relacionadas ao desenvolvimento do meio rural, tais como inclusão social, otimização de processos produtivos, educação e informação, qualidade de vida, entretenimento, segurança e bem-estar, resultando em maiores e melhores oportunidades para a população rural, tanto em termos econômicos quanto sociais. O Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, desenvolveu um modelo de análise territorial para caracterizar a conectividade no meio rural, no intuito de nortear políticas públicas com os seguintes objetivos. Primeiro, estimar a intensidade de sinal das tecnologias de comunicação móvel, 2G, 3G e 4G, em todo o território nacional. Segundo, definir áreas prioritárias para investimentos público e privado. E terceiro, alocar espacialmente torres prioritárias. 2 cenários diferentes foram simulados. No cenário 1, torres já existentes passam a ter antenas de tecnologia 4G instaladas. No cenário 2, novas instalações são feitas no país, somando 4.400 já consideradas, visando maximizar a conectividade rural. Os resultados indicaram que 4.400 torres já existentes, cenário 1, podem contribuir para aumentar a conectividade do campo. Se considerados em conjunto, com mais 15.182 novas no cenário 2, há uma cobertura muito satisfatória do território rural com necessidade de conexão. Os cenários 1 e 2 também foram avaliados com relação ao seu potencial impacto sobre a produção agropecuária. Após neutralizar possíveis fontes de viés de análise que corresponde à disponibilidade de infraestrutura pré-existente, como acesso à energia elétrica e à infraestrutura do armazenamento local, e as condições socioeconômicas do produtor, que afetam o nível educacional e o acesso à assistência técnica, a simulação do impacto dos 2 cenários mostrou que o valor bruto da produção da agropecuária brasileira seria 4,5% maior no cenário 1 e 9,6% maior no cenário 2, como já bem mencionado pelo doutor Kleber Soares. Enfim, esse impacto decorre do efeito do acesso à internet sobre a adoção de tecnologias mais produtivas nos estabelecimentos rurais. Sendo assim, a possibilidade de acessar informação permite que os agricultores utilizem tecnologias mais adequadas à sua realidade. Bem, basicamente, era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Durval Durado. A Exalc, sem sombra de dúvida, é um parceiro fundamental para que a gente tenha aqui as bases, né, do avanço da nossa estratégia de conectividade. Muito obrigada pelas suas considerações. Eu passo a palavra agora para o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, para suas considerações. Obrigado, Cibele. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministra Tereza. Boa tarde, secretário Vitor. Cumprimento toda a equipe do Ministério da Agricultura, equipe do Ministério das Comunicações, a todos os parlamentares e demais pessoas e autoridades que nos assistem. Eu fico bastante satisfeito de receber esse estudo. Já tive a oportunidade de ter acesso a parte desse estudo durante os diálogos com o Ministério da Agricultura, especialmente porque na posição de formulador de política pública, a gente precisa se apoiar muito em dados, em evidências, né? E uma das dificuldades, quer dizer, uma das fontes, a principal fonte que nós temos no Brasil é o IBGE, que tem um arsenal enorme de dados com grande extensão e confiabilidade. Uma das lacunas, infelizmente, do IBGE são dados mais precisos sobre a área rural desaglomerada, digamos assim, em termos técnicos, né? Então, quem trabalha com geodemografia encontra bastante coisa nas áreas rurais aglomeradas, que são localidades, que são atualizadas a cada censo, mas as áreas desaglomeradas a gente tem mais dificuldade, que é justamente a área produtiva. Então, esse estudo, ele abre uma porta a qual não tínhamos acesso no Ministério das Comunicações, quando fazíamos políticas de telecomunicações, não tínhamos nem instrumentos para fazer políticas para a área rural produtiva, e esse estudo, ele, do ponto de vista de um formulador de política pública, ele é perfeito, porque ele traz não só os dados que a gente precisava, mas traz os critérios
elege critérios, define prioridades para atendimento, projeta fisicamente como seria, né, esse atendimento, estima custo e demonstra os impactos. Então, esse é um insumo inédito na história das políticas de telecomunicações no Brasil, e chegou em boa hora, que é o momento em que a gente aprovou o FUST, é o momento em que o 5G está entrando no Brasil, em que cada vez mais se torna importante uma conectividade de todo o campo, que tem sido efetivamente a locomotiva do crescimento brasileiro há 40 anos. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e parabenizo o Exalc e o Ministério da Cultura pelo trabalho. Muito obrigada, Arthur. Agradecemos imensamente a parceria do INCOM. E agora eu passo a palavra para o nosso secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, senhor Fernando Camargo. Obrigado, Cibele. Cumprimentar a nossa ministra Tereza Cristina pelo apoio de sempre e agradecer. Vitor, caro amigo, Ministério da Comunicações, Arthur, Zé Afonso, Berta, caro Kleber, Cibele e todos os demais colegas aqui do Diagro que participaram desse importante estudo. Cumprimentar o deputado Sérgio Souza, que nos assiste, cumprimentar o Durval Dourado, parceiro Exalc, sempre com o mapa, cumprimentar a todos os espectadores e dizer que muito já foi falado aqui, e eu não quero repisar da importância, né, ministro, da conectividade para o agro, que todos sabemos. Eu só quero dar, a provocação do Vitor, ela está aceita, a gente vai manter esse estudo atualizado, viu, Kleber? Nós temos que manter esse estudo sempre up-to-date aí, para não ter problema, porque essas coisas são muito dinâmicas. Outra coisa importante é dizer a todos vocês que esse estudo vai estar disponibilizado, vai estar tornado disponível no site do mapa, agora na sua integralidade. Porque muitos nos perguntam a respeito desse estudo, porque só tinha o memorial executivo, né? Um pequeno resumo desse estudo. Agora ele vai estar na íntegra, disponível a todos. Por quê? Porque isso vai ser um orientador, cara, Arthur, de incentivo para a iniciativa privada promover seus investimentos. Porque eu acho que ele vai ser um balizador importante para a atuação das empresas, enfim, das associações que começam a se organizar em função disso. A gente acredita que boa parte dessa conectividade 5G vai ser promovida pelo Estado brasileiro, mas grande parte também pela iniciativa privada, porque tem interesses, naturalmente, nessa nova tecnologia. Além disso, dizer, ministra, que a tecnologia ela aumenta a produtividade, mas principalmente diminui o custo do produtor. Custo com a TER, com assistência técnica, rural e extensão rural e gerencial, né? Diminui custo, por exemplo, para consertar uma máquina, e nós vimos isso lá em Rondonópolis, no teste, né? Você pode consertar a sua colheitadeira com o técnico na capital, que ele vai poder dizer, aperta esse parafuso, e não precisa o deslocamento até aquela fazenda, e principalmente a formação, porque o agro é cada vez mais tecnologizado, a formação do produtor, da sua equipe, enfim, de veterinários, zootecnistas, de agrônomos, enfim, tudo isso vai facilitar e diminuir custo e fazer a tempo e a hora, porque o digital está presente nos dias de hoje e foi antecipado, dizem, até 8 anos pelo advento da pandemia. Era basicamente isso, ministra, caro Vitor. Finalmente o estudo está lançado formalmente agora, está na rua. Né? Obrigado a todos. Muito obrigada, Fernando. Aproveitando a oportunidade, a gente menciona que nós estamos lá na Câmara do Agro 4.0, uma parceria com o NCTI, e inclusive já existe uma iniciativa de atualização do estudo em curso, né, com a contratação do CGE, né, via um dos grupos de trabalho, onde muito em breve nós estaremos aqui novamente apontando cenários ainda mais positivos com mais ações. Então, já estamos lá, por meio do plano de ação da Câmara do Agro 4.0, atuando nesse sentido, secretário e ministro. Bom, por fim, vamos ouvir agora o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Sérgio Souza, Frente Parlamentar, como grande parceira também da realização desse estudo. Por favor, deputado. Todos me ouvindo aí? Perfeitamente. Tá bom. Olá, ministra, prazer. Ministra, falamos quase todo dia, né? É uma loucura cuidar desse nosso mundo agro, né? Mas que bacana essa parceria da Frente Parlamentar da Agropecuária com as causas que não só focadas exclusivamente na produção lá dentro da propriedade rural, né, do agricultor. A gente pensa muito maior do que isso. A ministra Tereza, que já foi a nossa presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, conhece bem. Nós buscamos identificar
quais são as causas que podem mitigar as dificuldades que possam ter para a produção de alimentos e também aquelas que podem facilitar, não só na produção, mas também na comercialização. Ministro Fábio Faria, eu sei que já saiu, mas eu queria citá-lo e aqui cumprimentar toda a equipe do Ministério das Comunicações, o que faço também ao pessoal do Ministério da Agricultura, na pessoa da ministra Tereza Cristina. Mas o ministro Fábio lembrou que nós estivemos em Rondonópolis, estava lá também a ministra Tereza na semana passada, e é incrível, né, o que a gente, quando a gente vai em loco, que a gente presencia para ver o que está acontecendo, né? Tem coisas assim que a gente não consegue imaginar, parece que é algo inatingível, parece que isso não está acontecendo, e parece que não é Brasil, né? Essa tecnologia toda nos aproxima de uma realidade global. Eu queria aqui dizer duas situações aos senhores. A primeira delas é que vocês podem contar conosco, como já fizemos quando lideramos essa bandeira da lei do FUSH, e em outras que forem necessárias para a conectividade no campo, nós estaremos juntos, e não é só aprovar a lei do FUSH, é depois lá também segurar no momento em que o governo queria retirar o dinheiro dos fundos para pagar dívidas, juros da dívida, assim por diante. Então, nosso trabalho ele é muito intenso nos bastidores e também no painel, a exemplo do que nós fizemos na última semana, quando votamos o licenciamento ambiental, né? Ali o mérito, 300 votos no painel, isso mostra a capilaridade da Frente Parlamentar Agropecuária, e ela é deste tamanho porque a causa dela é justa e porque é organizada. Tecnicamente, nós não brincamos em serviços, nós temos foco, e o foco é a produção de alimentos. E o segundo ponto, dentro dessa questão da produção de alimentos, eu ouvi o ministro dizendo que, acho que foi o ministro, que em 5 anos, ou foi quem fez a apresentação, em 5 anos você pode dobrar a produção, em produtividade, numa mesma área, dado o advento do 5G. Nós conhecemos, nós todos que estamos aqui, acredito eu, nós conhecemos as estimativas da ONU para o crescimento demográfico até 2050 e também a necessidade da inclusão social. E com esses dois fatores, o mundo vai consumir 50% a mais de alimentos. Nós vamos crescer algo em torno de 30% em seres humanos, e nós vamos crescer em 50% a demanda de alimentos, dado aí o advento da inclusão social também. E que o Brasil será o grande responsável para suportar essa demanda de alimentos. E como é que nós vamos fazer isso no momento em que nós vivemos uma pressão gigante interna e externa do ponto de vista ambiental, da utilização do solo? Nós que utilizamos aí pouco mais de 7% do território nacional para plantio de grãos e florestas plantadas, como é que nós vamos crescer? Em dois momentos. Na ocupação, transformação de áreas de pastagens, principalmente degradadas, em área de cultivo, e precisamos recuperar as pastagens para nós elevarmos a nossa produção agropecuária. E 2, aumento da produtividade. E como é que nós faremos o aumento da produtividade? Nós estamos chegando já quase no teto da produtividade hoje, e essa produtividade ela está precisando de tecnologia, está precisando de telecomunicação para ela alcançar aquilo que nós precisamos, que é alimentar mais 1 bilhão de pessoas nas próximas décadas. Então, somente com a tecnologia, somente com projetos como esse é que nós vamos atingir. Eu que sou da roça, a ministra que milita no agro há muito tempo, nós plantávamos milho num distanciamento de linha de 1,20 m, não faz muito tempo. Estamos plantando hoje, se eu não me engano, com 45, né, ministro? 45 centímetros. De menos da metade, dobramos a produção. Não é diferente a questão do algodão. Nós colhíamos na década de 80, aqui no meu estado, no estado do Paraná, 80 sacas de soja por alqueire. Nós estamos ultrapassando, em algumas áreas,
às 300, às 200 sacas por alqueire. E isso pode aumentar e muito mais. Tem gente dizendo que nós vamos chegar a 300 sacas de soja por alqueire nos próximos 10 anos. É possível? É. E precisamos de tecnologia, por isso que vocês podem contar conosco da Frente Parlamentar Agropecuária, porque nós estamos com foco. E o nosso foco é dar segurança alimentar para os brasileiros e para o planeta. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Sérgio Souza, pela parceria, pelas palavras. E, por fim, então, eu passo a palavra para as considerações de encerramento dessa live para a nossa ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Por favor. Obrigado, Cibele. Bom, boa tarde a todos, novamente. É uma satisfação participar desse evento tão importante sobre as iniciativas da conectividade para o nosso agro. Nós estamos lançando hoje o estudo, né, Cenários e Perspectivas da Conectividade para o Agro, que é um estudo baseado para que nós possamos fazer aí uma estratégia de avançar com a internet no campo. Mas não é só isso, nós estamos também aqui divulgando hoje ações concretas que já estão em curso aqui no Ministério da Agricultura e no Ministério das Comunicações. O novo paradigma do agronegócio no mundo, sem dúvida, será suportado pelo digital, acelerado pelo advento da pandemia do Covid-19. Segundo alguns, Fernando já disse, o Brasil e o mundo anteciparam aí até 8 anos a digitalização. Mas nós temos um cenário aí muito desafiador pela frente. Mais de 70 propriedades rurais ainda não têm acesso à internet no Brasil. E, no entanto, isso contrasta com o fato de que 85% dos pequenos e médios produtores já estão usando algum tipo de tecnologia digital para o gerenciamento das suas propriedades. E mais, 94% dos produtores rurais têm celulares, e desses, 68% possuem smartphones. Nosso produtor rural demanda tecnologia e está apto para continuar recebendo mais inovação. A conectividade é um insumo fundamental e temos uma ampla rede de parceiros em prol dessa causa. Por exemplo, o MAPA está juntamente com o MCTI na liderança da Câmara do Agro 4.0. Temos um plano de ação recentemente publicado onde a conectividade é um tema prioritário. Temos parcerias com o CPQD, com a Agência Espacial Brasileira, com a FINEP, com a RNP, com a Anatel e com a Anater, e também com a nossa Embrapa. Estamos investindo todos os esforços para termos mais conectividade no agro. Estivemos com o ministro Fábio, do EMICOM, na inauguração da torre 5G em Rondonópolis, na semana passada. Foi um marco estratégico e mostra que isso aí só tende a crescer. O que foi demonstrado lá, como disse, acho que foi o meu querido colega, deputado Sérgio Souza, que nem parecia que a gente estava, não é no Brasil, Sérgio, parecia que a gente está assistindo lá aquele desenho animado de quando nós éramos crianças, Jetson, né? Que a gente entrava e, né, ia para outro lugar, enfim, mostrando o que é possível fazer com os 5G. E real, né, na realidade. Nós teremos, com certeza, mais eficiência, aumento de produtividade e redução de custos. Vamos conectar ainda mais o campo com a cidade e aproximar pessoas, gerar valor e renda. Será um grande estímulo para fixarmos o jovem no campo, eu não tenho dúvida disso. A nossa população rural está envelhecida, e a maneira de trazer o jovem para o campo será com a tecnologia cada vez mais presente na área rural. A conectividade promove o avanço tecnológico no campo, também promove uma aproximação real do meio rural com os grandes centros urbanos. Melhorar a conectividade é tornar o agro brasileiro mais global, mais moderno, mais inovador, mais rico, mais sustentável e mais inclusivo, gerando benefícios não apenas para o campo, mas para toda a sociedade brasileira. Conectados, todos vamos mais longe, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. Agradeço a presença de todos e a presença virtual do Durval Dourado, do Sérgio Souza, e agradeço a todos que nos acompanharam nessa live.
Então, dou por encerrada e muitíssimo obrigada. Eu só queria fazer aqui, Sibeli, desculpe, um agradecimento muito especial à Frente Parlamentar, né, que começou lá atrás, o nosso deputado, o ex-presidente Alceu Moreira, Sérgio dando continuidade a isso, aprovamos a lei, né, então agradecer muito, porque eu sei que foi um esforço conjunto dos deputados que fazem parte dessa frente, para que a gente chegasse logo com essa conectividade no campo. E agora, Sérgio, nós temos que trabalhar juntos para que esses recursos do FUST, se Deus quiser, pelo menos parte, né, que a gente possa ajudar o nosso ministro Fábio a que esses recursos entrem esse ano ainda, para que a gente possa começar esse trabalho. O dinheiro está lá. Agora, aprovado o orçamento, vamos arrumar aí esse teto, para que a gente possa, em breve, estar com mais tecnologia, democratizando mais essa tecnologia para todos que vivem no meio rural brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, ministra. Conte sempre conosco. Um grande abraço. Obrigada.